Amanhecia em Belo Horizonte e o aroma de bolo de fubá com erva doce invadia a cozinha apertada de uma casa simples no bairro Lagoinha. Clara, de 29 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. Enquanto os vizinhos ainda dormiam, ela já estava de pé, com as mãos na massa e esperança no coração. O forno antigo rangia, mas nunca falhava. Era quase como se tivesse alma, testemunha silenciosa de sua persistência. Ao lado dela, ou melhor, até recentemente, estava Roberto, seu marido. Um homem de fala mansa e olhos frios, que parecia ter desistido da vida, e talvez até de Clara. Eles estavam casados havia 6 anos, e nos últimos dois, o casamento parecia mais uma pensão fria do que uma parceria de amor. De novo isso, Clara. Vai sair pra rua vender bolo feito ambulante? Você tem noção de como isso me envergonha? Ele disse certa manhã, com a voz embargada de desprezo. Clara apenas olhou para ele, limpou as mãos num pano de prato e respondeu com calma: Prefiro me envergonhar por lutar do que me orgulhar de não fazer nada. Aquela foi a última conversa significativa dos dois. Roberto saiu naquela tarde para espairecer e não voltou mais. Deixou apenas um bilhete: Não posso viver com uma mulher que pensa pequeno. Ela chorou. Chorou como quem perde alguém num acidente. Mas depois se levantou. E no dia seguinte, com os olhos ainda inchados, ela estava de volta à esquina da Rua da Bahia, com sua caixa de isopor, guardanapos de papel e bolos quentinhos. As pessoas que passavam se acostumaram com o sorriso dela. O bom dia sempre saía com doçura, mesmo nos dias em que o céu parecia desabar. Um senhor que trabalhava numa gráfica do outro lado da rua a chamava de Dona Coragem. Foi num desses dias nublados que algo diferente aconteceu. Um homem de terno, celular no ouvido, parou apressado e comprou um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tá delicioso, ele disse entre uma ligação e outra. Você já pensou em fornecer para a cafeteria do meu amigo? Ele tá procurando doces caseiros autênticos. Clara engoliu seco. Não sabia se era brincadeira ou golpe, mas pegou o cartão que ele estendeu e guardou com cuidado. Estava escrito Renato Soares, consultor de negócios gastronômicos. Naquela noite, ao chegar em casa, ela olhou para o cartão como quem olha um mapa do tesouro. O telefone tremia na mão, mas ela discou: Senhor Renato, aqui é a Clara, do bolo. Do outro lado da linha, ele sorriu. Você realmente me ligou, disse Renato, do outro lado da linha, com uma risada leve. O senhor foi muito gentil em oferecer ajuda, eu só queria saber se foi sério. Clara respondeu, tentando disfarçar a insegurança na voz. Claro que foi sério. Aliás, tem uma cafeteria na Savassi que está desesperada por bolos bons e caseiros. Quer tentar? Clara hesitou. Ela nunca entregou para estabelecimentos, nunca teve CNPJ, nota fiscal, nada disso. Era tudo simples, tudo dela. Mas alguma coisa em sua barriga dizia: vai. E ela foi. 2 dias depois, ela chegou na cafeteria Mimo com uma caixa de bolos variados: cenoura com chocolate, fubá com goiabada, banana com canela. O dono, seu Álvaro, um homem de quase 60 anos, provou cada pedaço com o olhar desconfiado de quem já viu de tudo, e a expressão dele foi se suavizando a cada mordida. Menina, esses bolos têm sabor de infância, de casa de vó. Onde você aprendeu isso? Com minha mãe. Ela vendia para pagar a escola da gente. Eu só continuei. Então me traz 10 bolos por semana, e se vender bem, aumentamos. Clara quase desmaiou de emoção. Queria correr pela rua gritando, mas apenas sorriu, agradeceu e anotou tudo com mãos trêmulas. Naquela noite, Clara ligou para a irmã mais nova, Amanda. Maninha, sabe aquele sonho de viver só dos bolos? Acho que tá começando. Você merece, Clara, e que o Roberto veja o que perdeu. O nome dele ainda doía. Não era por amor, era pelo abandono. Pela forma como ele a fez acreditar que ela não era nada. Mulher que vende bolo na rua. Que futuro tem isso? Mas agora, Clara tinha um motivo a mais para continuar. E um contrato pequeno, mas real. Meses se passaram. A parceria com a Mimo cresceu. Ela fez um curso online gratuito sobre empreendedorismo. Descobriu que podia formalizar seu trabalho como microempreendedora individual. Mandou fazer etiquetas com o nome Bolos da Clara, uma logomarca simples, com uma xícara de café e um pedaço de bolo sorridente. Criou um perfil no Instagram. Postava fotos tiradas com o celular antigo, com legenda escrita do coração. E as curtidas vinham. Lentamente, mas vinham. Até que um dia recebeu uma mensagem direta. Olá, Clara. Aqui é Juliana, da produção do programa Mineiras que Inspiram. Vimos seu perfil e queríamos contar sua história. Podemos conversar? Clara não sabia o que responder. Ela tremia de novo. Só que agora, de alegria.
Mal sabia ela que sua história seria vista por milhões e que, ao final de tudo, quem apareceria na porta dela seria o próprio Roberto. Mas isso ainda estava por vir. Clara chegou à gravação do programa com o coração aos pulos. O estúdio ficava em uma casa antiga, adaptada, cheia de luzes, câmeras e gente correndo com pranchetas. Ela vestia sua melhor blusa de algodão, ajeitou o cabelo com o que pôde e carregava uma pequena caixa com 3 de seus bolos mais pedidos. Você está linda, Clara, disse Juliana, a produtora, com um sorriso caloroso. A gente quer mostrar a mulher forte que você é. As perguntas começaram suaves. Sua infância, sua mãe, a primeira fornada vendida na rua. Depois vieram os momentos mais delicados: o abandono, as dificuldades, as lágrimas no ônibus lotado com bandejas no colo. E agora, vendo tudo que você conquistou, o que você diria para aquela Clara sentada na calçada vendendo fatias a R$ 2? Ela respirou fundo. A câmera a encarava como se fosse uma amiga íntima. Eu diria, não acredite quando te disserem que você não pode. Nem todo mundo vai ver seu valor, mas você precisa ver. A gravação terminou em aplausos. Até os câmeras estavam emocionados. Na semana seguinte, o programa foi ao ar, e a vida de Clara virou um redemoinho. Mensagens chegavam de todo o Brasil, mulheres dizendo que se sentiram representadas, gente perguntando como comprar os bolos, como ajudar. Clara teve que pedir ajuda a Amanda para dar conta das encomendas. Clara, tem uma loja de produtos naturais que quer seus bolos. E uma moça de São Paulo quer investir no seu negócio. Meu Deus, Amanda, eu só queria vender mais 3 bolos por semana. E então, numa tarde chuvosa, enquanto Clara organizava os pedidos no balcão improvisado da cozinha, alguém bateu à porta. Ela secou as mãos no avental e foi atender, achando que era o entregador. Mas não era. Oi, Clara. Era ele. Roberto. O mesmo olhar, agora abatido. O cabelo desalinhado. Roupas simples demais para quem dizia que ela nunca teria nível para acompanhá-lo. Posso entrar? Clara não disse nada por um instante. O cheiro de bolo recém-assado preenchia o ambiente. No fundo, tocava baixinho uma música suave que ela colocava para se inspirar enquanto trabalhava. O que você quer, Roberto? Eu vi você na TV. Eu perdi o emprego. A loja que eu tinha faliu na pandemia. E eu pensei, talvez você pudesse me ajudar. Ela olhou em silêncio. A mesma pessoa que a deixou por não ter ambição agora pedia socorro. Sabe o que é mais irônico? Ela respondeu com calma. Você dizia que vender bolo não era nada, e agora está aqui, por causa dele. Roberta baixou a cabeça. Mas Clara ainda tinha mais a dizer. E seu próximo passo mudaria tudo. O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade. Clara podia ouvir o barulho da chuva batendo nas telhas, o tic-tac do relógio de parede e o som abafado do seu próprio coração. Eu não vim aqui por pena, disse Roberto, finalmente. Eu errei. Eu vi você crescer enquanto eu afundei. Clara cruzou os braços, ainda parada na porta. Você riu de mim quando comecei. Disse que eu parecia uma feirante sem futuro, e agora quer ajuda? Eu fui um idiota, eu sei, ele sussurrou, evitando encará-la. Mas eu sou só um homem quebrado agora. Você se tornou tudo que eu jamais imaginei, e eu admiro isso. Clara respirou fundo. Ela sabia que era fácil sentir raiva. Mas ela não era mais aquela mulher magoada e insegura. Eu não guardo mágoa, Roberto, mas também não esqueço. Ele assentiu, resignado. Eu não vim pedir para voltar. Só queria uma chance de começar de novo, nem que fosse ajudando aqui, lavando formas, qualquer coisa. Clara quase riu com a ironia da situação. Você quer trabalhar na minha cozinha? Sim. Ela olhou para ele, tentando decifrar se havia sinceridade naquele pedido. No fundo, algo nela sabia. Perdoar não era esquecer, era seguir mais leve. Então vem amanhã às 7. Tem farinha para peneirar e louça para lavar. Roberto sorriu com alívio, como quem recebe uma tábua de salvação em mar aberto. Obrigado, Clara. De verdade. Naquela noite, Clara ficou pensando. A vida era realmente imprevisível. Ela virou empresária sem deixar de ser doceira. E agora, quem um dia a humilhou estava sob seu teto, com humildade. Mas a história estava longe de acabar. Nos dias seguintes, a presença de Roberto gerou comentários. Amanda, sua amiga fiel, foi direta. Você tem certeza disso? Ele pode te atrapalhar. Eu sei o que estou fazendo, Amanda. E sei quem eu sou. Amanda ficou em silêncio, respeitando a decisão. Enquanto isso, uma oportunidade inesperada surgiu. Uma rede de supermercados queria os bolos da Clara em suas prateleiras. Mas havia uma condição. Ela teria que profissionalizar sua produção, montar uma fábrica pequena e contratar mais gente. Era o passo mais arriscado de sua vida, mas também o mais promissor.
Clara estava diante da decisão mais importante desde a primeira fatia vendida na rua. E o passado, agora na forma de Roberto, fazia parte do seu presente. Ela precisava escolher com sabedoria. Clara ficou olhando a proposta da rede de supermercados como quem segura um mapa para um território desconhecido. Era uma oportunidade única, mas também arriscada. Eles querem exclusividade, fornecimento constante e embalagens padronizadas. Isso muda tudo, disse Amanda, examinando os documentos com ela. Eu sei, respondeu Clara. É deixar de ser uma doceira de bairro para virar uma marca de verdade. Ela passou a noite em claro, revendo planilhas, fazendo contas. Na cozinha, o cheiro do bolo de fubá ainda pairava no ar. Era como se sua antiga vida tentasse lembrá-la de onde tudo começou. No dia seguinte, Clara reuniu sua pequena equipe, duas ajudantes fiéis e agora Roberto, que passava os dias em silêncio, lavando formas e assistindo aos processos com atenção. Tenho uma proposta para todos vocês, disse ela, confiante. Vou abrir uma fábrica e quero levar vocês comigo. As meninas sorriram, emocionadas. Roberto levantou os olhos com surpresas. Eu, mesmo depois de tudo, você está tentando. E isso conta. Os meses seguintes foram de puro suor e planejamento. Clara alugou um galpão pequeno, reformou com a ajuda da comunidade e registrou sua marca, Doçura da Rua. Roberto, surpreendentemente, mostrou talento para logística e organização. Ele otimizou os pedidos, ajudou com fornecedores e, discretamente, reconstruiu sua dignidade através do trabalho. Você está se superando, disse Amanda a ele, desconfiada, mas justa. Eu só quero fazer algo certo dessa vez, respondeu ele. O primeiro grande carregamento de bolos partiu para os supermercados numa manhã chuvosa de sexta. Clara observou o caminhão sair com lágrimas nos olhos. Não era tristeza, era realização. No mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Clara, aqui é da TV Record. Estamos fazendo uma matéria sobre histórias de superação e empreendedorismo feminino. Podemos entrevistar você? Ela ficou em choque. Claro, claro que sim. A matéria foi ao ar no domingo à noite. Contava sua trajetória, mostrava sua cozinha simples, as fotos antigas vendendo bolos na calçada e, no fim, a fábrica nova com todos sorrindo ao fundo. No dia seguinte, o telefone não parava de tocar. Pedidos dobraram. Seguidores nas redes sociais triplicaram. E no meio de tudo isso, Clara percebeu algo. Meu passado me quebrou, mas não me impediu de crescer. E hoje eu sou o que sou, por cada pedaço que reconstruí com minhas mãos. Mas o destino ainda guardava surpresas. No meio da avalanche de pedidos e entrevistas, uma carta chegou, escrita à mão, de alguém que Clara não via há anos. O envelope estava simples, sem qualquer identificação além do nome dela, escrito com letras cuidadosas e um endereço de um remetente que Clara não reconheceu. Curiosa, ela abriu a carta e, à medida que os olhos percorriam as palavras, uma sensação de gelo tomou conta de seu corpo. Clara, a mulher forte que sempre admirei. Não posso mais viver com o peso que carrego. Sei que você nunca me perdoou, mas hoje eu preciso pedir desculpas. Eu fui um tolo e te deixei partir sem entender o valor do que tinha. Nunca vou esquecer tudo que você fez para nos sustentar, mas eu era jovem demais e cego demais para ver. Se ainda houver espaço no seu coração, eu preciso de sua ajuda. Perdão por tudo. Guilherme. Clara sentiu o peso das palavras. Guilherme, seu ex-marido. Aquele homem que a havia abandonado anos atrás, quando ela mais precisava dele. Ele não apenas a deixou, mas a deixou sozinha, vendendo bolos na rua, sem saber se o futuro poderia ser melhor. E agora ele estava pedindo ajuda. O que ela deveria fazer? A raiva e a mágoa voltaram como um turbilhão. Por um momento, ela pensou em ignorar, em não dar a ele o poder de influenciar sua vida novamente. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela, uma parte de sua humanidade, queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Ela pegou o telefone com mãos tremendo e ligou para Amanda. Amanda, você vai me chamar de louca, mas eu preciso fazer isso. Ele me pediu ajuda. Amanda ficou em silêncio por um momento antes de responder. Clara, você tem o direito de fazer o que quiser com sua vida agora. Mas você realmente vai ajudar aquele homem? O que ele fez por você? Por que ele não estava lá quando você mais precisava? Clara suspirou, se recostando na cadeira. Eu sei. Mas de algum modo, isso me parece uma oportunidade de fechar um capítulo. Não sei o que esperar, mas sinto que essa história ainda não acabou. Na manhã seguinte, Clara respondeu à carta, marcando um encontro no café perto de sua antiga casa. A decisão estava tomada. Quando ela entrou no café,
Viu Guilherme já sentado em uma mesa, olhando para a janela com um semblante sério, mas claramente mais velho e talvez mais maduro. Ele a viu e levantou-se rapidamente. Clara, ele parecia tão diferente. Mais calmo, mais velho. Seus olhos estavam cheios de arrependimento. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu errei e a dor que causei a você é algo que nunca poderei consertar. Clara se sentou sem saber como reagir. O silêncio pairou entre eles por um tempo. O que você quer, Guilherme? Por que me procurou agora? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Eu perdi tudo. Minha vida virou um caos depois que você foi embora. Eu vi o que você construiu, o que eu joguei fora. Preciso de sua ajuda para começar de novo. Não tenho mais ninguém. E mais do que tudo, quero, de alguma forma, tentar consertar o que fiz. Clara o olhou, tentando processar suas palavras. Não sabia se poderia acreditar nele novamente, mas algo em sua postura dizia que ele estava genuinamente arrependido. Eu vou te ajudar, Guilherme, mas saiba que não será fácil. Eu não te devo nada, mas vou fazer isso porque, de alguma forma, sinto que o que aconteceu entre nós precisa ser resolvido. Ela sentiu uma sensação de fechamento, como se finalmente estivesse, de alguma maneira, dando um final àquela parte de sua vida. Mas Clara sabia que a jornada de ambos estava longe de acabar. Nos dias seguintes, Clara começou a organizar a ajuda que poderia oferecer a Guilherme. Ele estava sem trabalho, sem rumo, e ela decidiu ajudá-lo a encontrar uma oportunidade em sua empresa. Mas não seria fácil para ele reconquistar a confiança das pessoas, muito menos dela. Enquanto isso, Clara seguia sua vida, sua empresa prosperando. Mas um novo sentimento estava crescendo dentro dela. O desejo de ajudar não apenas a ele, mas também de mostrar que o passado, embora doloroso, não a definia. O que seria de Guilherme? Ele seria capaz de mudar de verdade, ou seu arrependimento era apenas uma tentativa de encontrar algo perdido? As dúvidas de Clara cresceriam ainda mais quando ele começasse a se aproximar de seu novo mundo, um mundo do qual ele havia se afastado há tanto tempo. Guilherme estava começando a entender a magnitude da ajuda que Clara lhe oferecia. Ele, que antes se orgulhava de sua independência, agora se via completamente dependente dela, e isso mexia com suas emoções. Para ele, cada gesto de Clara era um lembrete do quanto ele havia perdido e o quanto ainda tinha que reconquistar. Nos primeiros dias após seu reencontro com Clara, ele se sentia deslocado no ambiente da empresa dela. Estava acostumado a ser um homem independente, mas agora, sob a liderança dela, ele sentia que sua vida havia tomado um rumo completamente diferente. No entanto, não podia negar que algo dentro dele estava mudando. O trabalho não era fácil. Ele se dedicava, mas sentia o peso do seu passado. Muitos dos colegas de Clara, que não sabiam da história entre eles, olhavam-no com desconfiança. E ele sabia que, embora Clara estivesse disposta a ajudá-lo, a sua caminhada para se redimir seria longa e árdua. A cada noite, depois de um dia exaustivo no escritório, Guilherme se perguntava se realmente seria possível reconstruir sua vida. Ele passava horas revisando as cartas e os e-mails de Clara, tentando entender o que o motivava a seguir em frente. Algo nele dizia que, de alguma forma, a reconciliação não estava apenas no trabalho, mas em algo muito mais profundo, no perdão e na cura de velhas feridas. Certa tarde, Clara entrou em sua sala com um sorriso leve, segurando um café e um envelope. Guilherme, você tem feito um ótimo trabalho. Eu sei que não é fácil para você, mas você tem se esforçado e isso é o que mais importa. Quero que você saiba que estou ao seu lado, não apenas como sua chefe, mas também como alguém que acredita que as pessoas podem mudar. Guilherme levantou os olhos para ela, surpreso com suas palavras. Ele não estava acostumado a receber esse tipo de apoio, mas o que ele sentia naquele momento não era apenas gratidão, mas também uma sensação de leveza, como se um peso estivesse começando a se dissipar de seus ombros. Eu nunca pensei que teria uma segunda chance, e menos ainda que viria de você. Mas, Clara, eu quero provar que posso mudar, não apenas para você, mas para mim mesmo também. Clara sorriu e deixou o envelope sobre a mesa dele. Aqui está o contrato para o novo projeto que discutimos. Você será o responsável pela parte financeira. Eu sei que tem muito a aprender, mas também sei que você tem as qualidades certas para fazer isso acontecer. Acredite em você. Guilherme olhou para o envelope e sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ele sabia que aquele projeto era uma chance de ouro.
Se conseguisse gerenciar tudo com sucesso, isso não apenas provaria para Clara que ele estava realmente mudando, mas também mostraria a si mesmo que ele ainda podia ser alguém de valor. O tempo passou, e embora o caminho fosse cheio de desafios, Guilherme começou a ganhar a confiança de seus colegas e a se redescobrir. Ele estava lentamente se reconstruindo, e o que antes parecia um impossível resgate, agora parecia uma realidade cada vez mais próxima. Mas em meio a essa jornada de mudanças, algo ainda o incomodava. Ele sentia que precisava fazer mais por Clara, precisava retribuir a ela de alguma forma. Mas como? Ele sabia que nunca poderia apagar o que havia feito no passado, mas queria lhe mostrar, de alguma forma, que estava realmente arrependido. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Guilherme estava sozinho na sala de conferências, revisando alguns documentos. Foi quando Clara entrou e, com um olhar sério, começou a falar. Guilherme, sei que está tentando provar algo, mas também quero que você saiba que, mesmo que as coisas não saiam como planejado, você não precisa provar nada a ninguém, só a si mesmo. Ele se levantou e a olhou nos olhos, uma intensidade nova em seu olhar. Clara, eu quero mais do que isso. Eu quero ser alguém que você possa confiar. Eu quero que você saiba que estou fazendo isso porque realmente quero mudar. Eu preciso mostrar que, apesar de tudo, ainda sou capaz de ser o homem que você acreditou que eu fosse. Ela observou com uma mistura de emoção e compaixão, vendo pela primeira vez a verdadeira transformação dele. Você já está mostrando isso, Guilherme, e é por isso que talvez eu tenha começado a acreditar em você novamente. A cada palavra, Guilherme sentia seu coração se aquecer. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas agora, ao lado de Clara, ele sentia que era possível recomeçar. Enquanto isso, um grande evento corporativo estava se aproximando, e Clara sabia que seria um momento decisivo para todos. O sucesso do projeto de Guilherme seria o reflexo de seu esforço, mas também da confiança que ele havia reconquistado. No entanto, Clara não sabia que esse evento traria à tona mais do que apenas o trabalho. Algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria para sempre o destino de ambos. O grande evento estava se aproximando. Clara sabia que a apresentação final do projeto seria um marco, não só para a empresa, mas para a trajetória de Guilherme. Ele estava pronto, mas os nervos começavam a tomar conta dele. O evento reuniria investidores, empresários e executivos importantes do setor. Era a chance que ele precisava para mostrar o quanto havia mudado e talvez até reconquistar o respeito que perdera. Nos dias que antecederam o evento, Guilherme mergulhou de cabeça nos preparativos. Passava noites em claro revisando os números, os gráficos e os detalhes do projeto. Clara, sempre atenta, acompanhava de perto seu progresso, dando dicas e orientações. Ela nunca o deixou desanimar, mesmo quando as dificuldades pareciam ser muitas. Mas ao mesmo tempo ele sentia um peso em seu coração, algo que o incomodava profundamente. A necessidade de provar, não apenas para Clara, mas para si mesmo, que merecia essa segunda chance. No dia do evento, o clima na empresa era de uma expectativa palpável. Todos estavam cientes de que aquela apresentação poderia mudar tudo. Clara estava impecável, como sempre, mas seus olhos mostravam uma apreensão silenciosa. Ela sabia que o sucesso de Guilherme não significava apenas a reabilitação profissional dele, mas também a redenção de uma história marcada por falhas e arrependimentos. Guilherme, por sua vez, estava à beira de um colapso. Ele sabia que esse era o momento. Não só o momento de apresentar o trabalho, mas de confrontar os erros do passado, de se olhar no espelho e se perguntar se realmente era capaz de voltar a ser o homem que Clara havia conhecido. Ao entrar na sala de conferências com seu blazer cuidadosamente alinhado, ele sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de si estava prestes a ser resolvido. O evento começou, e os primeiros minutos foram uma mistura de elogios e risos nervosos. Quando chegou a vez de Guilherme apresentar sua parte do projeto, seu coração bateu forte. Ele respirou fundo e iniciou. Cada palavra que dizia parecia pesar toneladas, mas à medida que a apresentação se desenrolava, ele começou a sentir algo diferente: confiança. Os gráficos, as projeções financeiras, tudo estava perfeito. Mas o mais importante e o que ele não esperava era a reação dos investidores. O que antes parecia ser um futuro incerto para ele estava agora se transformando em um horizonte de possibilidades. Quando terminou, um silêncio tomou conta da sala. Ninguém se moveu por alguns segundos até que o primeiro investidor se levantou, aplaudindo.
Logo, outros o seguiram. Guilherme sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ele tinha feito mais do que apenas apresentar números. Ele havia dado o seu melhor e, pela primeira vez em muito tempo, acreditava no que estava dizendo. Mas a verdadeira surpresa veio depois, quando Clara, com um sorriso no rosto, se aproximou dele e o abraçou brevemente. Ela sabia que aquele não era apenas um sucesso profissional, mas algo muito maior. Era a vitória pessoal dele. Eu sabia que você tinha isso dentro de si, Guilherme, disse Clara com um brilho nos olhos. Esse projeto foi o seu renascimento. Naquela noite, durante a comemoração, os olhos de Guilherme estavam mais tranquilos do que nunca. Ele estava cercado de pessoas que agora o viam sob uma nova luz. No entanto, algo ainda o incomodava. Ele sabia que a verdadeira prova de sua mudança não estava ali. Estava em um ponto muito mais pessoal. Enquanto a festa acontecia, ele se afastou para um canto do salão, procurando uma resposta para um sentimento que ele não conseguia nomear. Foi então que ele a viu. Uma mulher que ele conhecia há muito tempo. Não era Clara. Era Isabel, uma amiga antiga. Alguém que ele tinha conhecido antes de tudo começar a desmoronar. Ela estava de pé, observando de longe com uma expressão que ele não soubera ler. Havia algo ali, uma energia estranha no ar. Isabel caminhou até ele e, sem dizer uma palavra, apenas o observou por um momento. Guilherme sentiu um arrepio. O que ela queria? Por que estava ali? Isabel não era apenas uma amiga. Ela era a mulher com quem ele tivera um breve caso antes de sua queda, e algo sobre aquela reunião parecia desconcertante. Ele não esperava vê-la naquela noite. Guilherme, você mudou muito, ela disse, quebrando o silêncio. Mas eu estou aqui por um motivo. Algo você não sabia, algo sobre o seu passado. As palavras de Isabel o atingiram como uma flecha. O que ela queria dizer com aquilo? O que ele não sabia sobre si mesmo? Ele estava a ponto de descobrir algo que mudaria tudo. Algo sobre o seu passado que ainda estava em sombras, à espera de ser revelado. Guilherme ficou parado por um momento, seus pensamentos em um turbilhão. A simples presença de Isabel o fez reviver uma época da sua vida que ele preferia deixar no passado. Algo que ele jamais imaginou que voltaria para assombrá-lo. Ele não sabia o que esperar daquela conversa, mas sabia que não poderia evitar. Isabel o observou com uma expressão enigmática, aguardando sua reação. O silêncio entre os dois parecia interminável, até que Guilherme finalmente falou. O que você está tentando me dizer, Isabel? O que tem a ver o meu passado com tudo isso? Isabel deu um passo à frente, sua voz baixa e cheia de mistério. Você não se lembra de tudo, Guilherme. Durante aquele tempo, quando tudo parecia desmoronar, algo aconteceu. Algo que você escolheu esquecer. Mas eu não esqueci, e talvez seja a hora de você descobrir a verdade. Guilherme sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele já estava lidando com tanto, sua tentativa de reconstrução, o projeto que acabara de apresentar, e agora isso. Ele não sabia como processar tudo de uma vez. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Diga logo, Isabel. O que aconteceu? Ela hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Então, finalmente, ela disse: Você não sabia, mas durante o seu período de queda, Clara tentou ajudá-lo de formas que você nunca soube. Ela fez mais por você do que você imagina. E o que você não sabe, Guilherme, é que há uma conexão entre você, Clara, e o que aconteceu naqueles anos. Uma conexão que você não lembra. As palavras de Isabel ficaram gravadas na mente de Guilherme como uma lâmina afiada. Ele olhou para ela, confuso, incapaz de entender. O que você está dizendo? Você está dizendo que Clara sabia de algo que eu não sei? Isabel assentiu lentamente. Sim, Guilherme. Quando você estava no fundo do poço, ela fez um grande sacrifício. Algo que você nunca percebeu, e ela nunca quis que você soubesse, pois queria que você encontrasse o seu caminho sozinho. Mas talvez seja a hora de você saber a verdade. Clara não é apenas a mulher que te ajudou profissionalmente. Ela tem algo a ver com o motivo da sua queda e talvez também com a sua redenção. Guilherme sentiu um turbilhão de emoções. Clara, ela havia feito algo mais por ele do que ele jamais soubera. Ele sabia que ela sempre fora a pedra fundamental de sua recuperação profissional, mas e quanto ao seu passado? O que Isabel estava insinuando? Isabel, vendo a expressão confusa de Guilherme, acrescentou: Eu sei que você está chocado, mas tudo será esclarecido. Eu só não posso revelar tudo aqui. Mas você precisa entender que ao longo desses anos, Clara nunca desistiu de você. E a razão pela qual ela se afastou depois de tudo. Talvez tenha a ver com o que aconteceu, o que você nunca percebeu.
Guilherme sentiu uma pressão crescente em sua cabeça. Ele precisava de respostas e precisava delas agora. Mas Isabel não estava disposta a dizer tudo de uma vez. Ela queria que ele fosse atrás da verdade, que ele procurasse a resposta por si mesmo. Mas por que ela estava envolvida nisso? Antes que ele pudesse responder, Isabel se virou e começou a se afastar. Você vai entender tudo, Guilherme, mas é melhor você estar preparado para o que vem pela frente. Guilherme a observou partir, sua mente cheia de perguntas. Ele sabia que precisaria conversar com Clara. Não poderia mais continuar vivendo com essa dúvida, com esse segredo oculto. Algo estava prestes a ser revelado, e ele não sabia se estava preparado para enfrentar a verdade. Mais tarde naquela noite, ele foi até a casa de Clara. Ele precisava de respostas, e ele sabia que ela seria a única pessoa que poderia lhe dar aquelas respostas. O que ele não esperava era que Clara já estivesse esperando por ele. Ela sabia que ele viria. Ela sempre soubera que aquele momento chegaria, mas ela não sabia como ele reagiria. Quando Guilherme entrou pela porta, Clara o olhou nos olhos e, sem dizer uma palavra, deu um pequeno sorriso. Era o sorriso de alguém que sabia mais do que estava disposto a revelar. Ela o convidou a se sentar. Você já sabe, não é, Guilherme? Ela perguntou calmamente. Ele ficou em silêncio por um momento, tentando reunir coragem. Finalmente ele disse: Eu não sei o que está acontecendo. Isabel me falou algo sobre o passado. Ela disse que você fez algo por mim, algo que eu não sabia. Clara suspirou profundamente e olhou para ele com uma expressão grave. Sim, eu fiz. Mas a pergunta é: você está pronto para ouvir a verdade, Guilherme? Está pronto para encarar o que realmente aconteceu? Ele não sabia o que esperar, mas uma coisa ele sabia com certeza. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele precisava estar preparado para enfrentar tudo o que viria. Guilherme olhou para Clara, os olhos cheios de dúvida e ansiedade. Ele sabia que aquele momento não seria fácil. A tensão no ar era palpável. As palavras de Isabel ecoavam em sua mente e agora ele estava diante de Clara, pronto para ouvir o que ela tinha a dizer. Clara suspirou e se levantou, caminhando até a janela. Ela olhou para fora por alguns segundos antes de se virar para ele, seu olhar profundo e pensativo. Então ela falou com calma. Você se lembra quando tudo começou a desmoronar para você, não é, Guilherme? Quando a sua empresa faliu e a sua vida parecia não ter mais sentido? Ele assentiu, lembrando-se daquele período sombrio. Ele tinha tentado de tudo para reverter a situação, mas nada parecia funcionar. Ele tinha perdido tudo: sua autoestima, sua confiança e, mais importante, a confiança de sua família. Eu pensei que era apenas uma série de erros, que eu estava apenas tentando me recuperar do que eu tinha perdido, disse ele com a voz trêmula. Mas Isabel me disse que você fez algo por mim, algo que eu nunca soube. Clara deu um sorriso triste. Ela sabia que aquele momento não seria fácil, mas ela não tinha mais como esconder a verdade. Era hora de Guilherme entender tudo. Guilherme, você não sabia, mas quando você estava no fundo do poço, eu fui atrás de alguém que poderia te ajudar. Eu fiz uma escolha que ninguém mais faria. Eu vendi o pouco que tinha e fui até os investidores para pedir um empréstimo. Eu sabia que você não queria aceitar ajuda de ninguém, mas eu não podia te ver afundando sem fazer nada. Ela fez uma pausa, deixando as palavras tomarem seu devido peso. Mas a verdade é que eu não fiz isso por nós. Não foi só por você, mas por nossa filha. Guilherme olhou para ela, confuso. Ele nunca soubera que ela estivesse tão desesperada. Ela nunca mencionara a filha, nunca tocara no assunto. Nossa filha? O que você está dizendo, Clara? Clara respirou fundo antes de continuar. Sim, Guilherme. Nossa filha estava doente. E eu sabia que, se você continuasse assim, sem buscar ajuda, não teríamos condições de pagar o tratamento dela. Então, fiz o que precisava ser feito. Eu vendi a minha parte da empresa, pedi o empréstimo e usei tudo isso para garantir que ela tivesse o tratamento de que precisava. Guilherme sentiu seu coração acelerar. Ele não sabia o que dizer. Ele ficou em silêncio, absorvendo a magnitude das palavras dela. Clara, com os olhos marejados, continuou. Eu sabia que você se sentiria humilhado ao saber disso, por isso nunca te contei. Mas eu não tinha escolha. E você, Guilherme? Você se afastou. Eu vi o quanto você se recusou a aceitar o que estava acontecendo, e eu percebi que, se eu não fizesse isso, a nossa filha não teria chances. Agora ele entendia. Agora tudo fazia sentido.
Ele tinha se afastado sem perceber o sacrifício e o amor que Clara havia colocado em tudo isso. Ele tinha se concentrado em seu próprio fracasso, sem ver o que ela estava fazendo para manter a família unida. Eu não sabia, Clara. Eu estava tão cego pela minha dor que não vi o que estava acontecendo ao meu redor, disse ele, a voz embargada. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter visto. Clara o olhou, o olhar de dor ainda presente, mas também de compreensão. Eu sei que você não sabia, mas agora você sabe, Guilherme. E é por isso que, depois de tudo, quando você me procurou, eu não hesitei em te ajudar de novo. Eu sabia que você estava pronto para mudar, para recomeçar. Eu só precisava que você entendesse o que realmente aconteceu. Guilherme sentiu o peso das palavras dela. Ele nunca soubera o quanto Clara tinha sacrificado por sua família. E agora, ali diante dele, estava a mulher que ele tinha negligenciado por tanto tempo, que tinha sido sua maior aliada, mesmo sem ele perceber. Ele se levantou e deu um passo em direção a Clara. Sem palavras, ele a abraçou, apertando com força. Ele não sabia como agradecer por tudo que ela havia feito, mas naquele momento ele sentiu que a redenção era possível. Ele poderia começar de novo. Eu prometo, Clara. Vou fazer de tudo para não te desapontar novamente. Vou ser o homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. Clara sorriu, os olhos agora cheios de alívio. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas ela também sabia que eles poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. A partir daquele momento, tudo mudou. A empresa deles, que um dia parecia perdida, começou a florescer novamente. Guilherme, agora com uma nova perspectiva sobre a vida, deu tudo de si para reconstruir sua vida e sua carreira. E mais importante, ele nunca mais negligenciou a família que estava sempre ao seu lado. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas, com o apoio de Clara e da filha deles, Guilherme sabia que poderia enfrentar qualquer obstáculo. Afinal, a verdadeira força de uma família está na união e no amor que ela compartilha, mesmo nos momentos mais difíceis. Fim.